Bora lá. Então, pessoal, eu fiz uma demanda aqui, né? Falei com o Eric, com o pessoal com o Gabriel, com o pessoal de Dev. Falei sobre a gente achar uma forma de integrar o nosso trabalho. Como a gente está crescendo aí em número de equipe e quantidade de informação que a gente está lidando no dia a dia, eu achei necessário que a gente encontrasse uma forma de se comunicar e organizar o nosso trabalho no dia a dia para que a gente não se perca, né? E quando surgir novos membros na equipe, essas pessoas possam saber em que ponto que nós estamos, que haja uma documentação que eles possam olhar, né, e se atualizar, se ater em que pé que nós estamos. Para isso eu propus a gente fazer aqui essa live, né, falando sobre métodos ágeis para startup. Né? Então eu sou o Matheus Guedes Spartalis, né, eu vou deixar aqui aberto os comentários, que vai ter uns adicionais aqui, mas eu sou o Matheus Guedes Spartalis, sou empreendedor social, focado mais na área de desenvolvedor, né? Sou desenvolvedor de realidade virtual e realidade aumentada. E hoje a gente vai estar falando sobre 3 temas principais, pessoal. Sobre Kanban, sobre Scrum e sobre Trello. Caso alguém não conheça um desses nomes, a gente vai estar vendo aí à frente. Então, só para a questão de organização, caso vocês tenham alguma dúvida, manda mensagem aqui no chat, porque a cada tópico que eu terminar, eu vou dar uma parada, olho ali a dúvida de vocês e abro para fala também, perguntas e respostas. Então a gente vai ter 3 pausas basicamente para facilitar aí o entendimento e qualquer coisa, se ficar alguma dúvida maior, a gente senta individualmente e trabalha isso, beleza? Então bora lá. Primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é o Kanban. Para quem não conhece o Kanban, ele nada mais é do que um sistema ágil e visual para controle de produção e gestão de tarefas. Então, ou seja, como que funciona o Kanban? O Kanban você tem 3 elementos. Você tem cartões, você tem colunas e você tem quadro. No Kanban, você consegue criar cartões que contêm tarefas. Então você pode descrever uma determinada tarefa ou ação dentro desse cartão e indicar, né, que aquilo tem que ser realizado para entregar um determinado resultado. Por exemplo, as atividades necessárias para construir um software, as tarefas necessárias. E esses cartões, eles vão dentro de colunas. Essas colunas representam os status desses cartões. O que seriam esses status? Os status podem ser a fazer, em execução e feito. Ou seja, os status de uma tarefa comum. Então lá você tem uma lista de tarefas a fazer para desenvolver o software. Uma lista, né, uma coluna onde você vai mover esses cartões e vai indicar que aquela tarefa está em execução. E quando você terminar essa tarefa, você vai adicionar ela numa nova coluna, né, indicando que ele foi feito. E tudo isso vai dentro de um quadro que basicamente é o Kanban. Né? Então integra tudo isso dentro de um quadro. O que seria isso na prática? Basicamente essa imagem. Um quadro com 3 colunas que possuem post-its ou cartões virtuais ou físico mesmo como post-its, onde você indica o que tem para fazer, o que você está fazendo e o que foi feito. Então toda a equipe pode visualizar esse quadro e colaborar com ele para o desenvolvimento das atividades e das tarefas. Mas, Matheus, para que serve isso? Né? Para que essa brincadeira de colar post-it numa coluna? Primeiro, ele serve para gerenciar o fluxo de trabalho e permitir que os nossos gestores, os nossos líderes e supervisores possam ter uma ideia da dimensão do que está sendo produzido e em que ritmo está sendo produzido aquela atividade, aquela tarefa. O segundo ponto para que serve o Kanban é permitir que a gente equilibre os processos. Então, quando você tem uma atividade, né, muito complexa, uma entrega muito complexa como um software, você não pode depender que uma tarefa esteja totalmente atrelada à outra para que seja executada. Então, as telas do software, por exemplo, ela tem que estar sendo desenvolvida lá pelo Thiago, independente se o Gabriel está desenvolvendo o banco de dados ou não. Né? Depois isso vai ser integrado lá na frente. Mas as duas atividades podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Então a gente consegue equilibrar os processos e fazer com que haja uma dinamicidade um pouco maior. E a gente também consegue, com esse sistema de cartões do Kanban e priorização de atividades, limitar a quantidade de trabalho a ser executada por cada membro da equipe. Então, se você está trabalhando dentro de uma tarefa, você tem que focar nela. E não se dedicar a 5 atividades diferentes que no final você não vai acabar executando, né, nenhuma ou somente uma parte delas. Então você vai poder ter um foco maior em uma determinada atividade,
conforme o seu nível de prioridade. Qual que é a vantagem? Já que a gente entendeu para que serve, agora a gente tem que entender as vantagens do Kanban em relação a outros sistemas. Então, a principal vantagem que o Kanban traz para a gente, pessoal, é a autonomia. Então, quando você tem um quadro como esse, onde todas as atividades, as tarefas estão disponibilizadas, toda a equipe consegue visualizar as atividades que estão ali para serem feitas, para serem entregas. Então, o funcionário, o colaborador, né, ele tem a autonomia de se autodelegar a executar uma determinada tarefa. Ele vai olhar no quadro e falar: olha, isso eu posso fazer. Eu sou capaz de fazer essa entrega, de construir essa tela, de desenvolver esse banco de dados, de fazer essa live no Facebook, no Instagram. Né? Então você consegue visualizar o que tem que ser feito e se torna mais proativo ao selecionar a atividade que você vai executar. Outra coisa, o Kanban ele possui um sistema de etiquetas de cores, né, que permite com que a gente priorize as atividades. Então a gente pode criar níveis de prioridades diferentes, como uma atividade de nível normal, uma atividade de nível de importância sem prazo de entrega, com importância com prazo de entrega, urgente, né? Ou algo como um extra, um bônus, né? Que não tem um grau de importância tão relevante, mas que seria um benefício a ser realizado, como por exemplo uma funcionalidade extra para o nosso aplicativo, que não necessariamente, né, tenha sido demandado inicialmente, mas caso a gente veja que seja benéfico e haja tempo para executá-lo, a gente pode executar. Então você prioriza as atividades para você poder identificar qual tarefa você vai se dedicar maior esforço. Então, a equipe vai ver que tem um cartão lá vermelho. Então, olha, essa tarefa é urgente. Então, a gente vai focar nessa tarefa. Beleza? Então, a gente também consegue com isso, com a priorização das atividades, ter um ganho na produtividade. Porque a equipe deixa de perder tempo em atividades com menor prioridade, ou que naquele momento não tem um prazo de entrega definido, ou que não é necessário, para poder focar em atividades realmente prioritárias. E como a gente sabe, produtividade, né, quando a gente tem uma produtividade maior, a gente tem uma economia no tempo. E essa economia no tempo representa economia em dinheiro também. E isso leva à redução de custos. Né, que então a gente tem trabalha menos tempo ou empreende menos esforço para resolver um determinado problema, a gente consegue, né, lucrar um pouco mais. E também permite a colaboração, já que todas as atividades estão disponíveis nesse quadro visível para todos os membros da equipe, a gente começa a ter um pouco mais de empatia pelos nossos colaboradores parceiros, porque todo mundo está vendo aquilo que tem que ser feito e está acompanhando também ao mesmo tempo o que as outras pessoas estão realizando, o que nos permite também nos colocar à disposição para colaboração em outras atividades, né, de outros companheiros. Então, basicamente, essas são as 5 principais vantagens do Kanban. Então, aqui a gente viu o que é o Kanban, como ele funciona, certo? Para que serve e quais são as suas vantagens. Alguma dúvida nesse ponto? Tranquilo, pessoal? Vou dar prosseguimento, então. Dá o feedback aqui para mim, que é importante, senão, né, eu vou saber se vocês estão entendendo. Então, com isso, a gente já conheceu uma... Vão existir, só uma pergunta, vão existir, então, ferramentas digitais... Isso. Onde a gente vai colocar esses post-its aí de forma digital. Isso. Lá no final eu vou apresentar. Então, eu estou apresentando primeiro o método, certo? De priorização e organização das nossas tarefas. Por exemplo, que nem o Eric está passando aqui várias demandas para a gente de desenvolvimento ou de comunicação. Como que a gente vai priorizar essas entregas para atender os requisitos para o edital, por exemplo? Então a gente consegue determinar qual tarefa tem que ser executada agora, hoje, e qual tarefa pode ser executada posteriormente. Então a gente vai usar esse método chamado Kanban, que foi criado pela empresa Toyota, né, adotado aí muito para o sistema Fábio, né, produção em série. E... Fala. Gente, só para dar um adendo aí, tá? A gente tem que entender isso primeiro. Peço muito que vocês prestem atenção aí. Quem nunca tocou ou só já ouviu falar nessas métricas, desses tipos de forma para gestão, porque isso vai mostrar para a gente o raio do nosso projeto, tá? Então, a gente não entende de direito, como é que funciona o Kanban, o que é o Scrum, para que serve ele, de que forma a gente consegue se adaptar à mudança. Então, a gente vai estar falando muito de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo
com diferentes grupos, com diferentes prioridades e áreas diferentes do projeto. E a gente precisa ter esse raio-x bem definido do que a gente tem responsabilidade, do que a gente pode alcançar caso a gente tenha tempo livre, que é o que é a questão que o Matheus acabou de falar de produtividade, porque sem isso, galera, a gente não vai conseguir entregar um projeto tão eficiente quanto a nossa competência. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção. O Matheus fez um material macete, muito bom o material. E assim, a gente pegar isso aqui, amarrar e no início talvez um pouco demorado, tem muita coisa aqui e tal, mas assim, peço que vocês tenham resiliência ao que a gente vai estar passando aqui, porque a gente tem resultado comprovado, não só em empresas de tecnologia, mas em empresas de outros focos. Exatamente, Gabriel. Categorias. Exatamente, obrigado pela fala. Então, como o Gabriel falou, a gente tem uma equipe grande com 4 vertentes, basicamente: tecnologia, negócio, parceiros, comunicação. Então, a gente precisa de uma forma de integrar o nosso trabalho. Então, isso que eu vou mostrar para vocês vai ser a fundamentação teórica, né, para vocês entenderem como agir na prática. E no final eu vou mostrar como que a gente vai executar a prática aí com a ferramenta. Mas, a princípio, vamos seguir aqui. Então a gente entendeu o que é o Kanban, é bem tranquilo esse sistema de priorização e a gente vai ver ele na prática lá depois com a ferramenta. Então a segunda coisa que a gente vai conhecer, que é uma outra metodologia muito comum no universo do desenvolvimento de software, nas empresas de tecnologia, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, é o Scrum. O Scrum, que tem esse nome estranho aí, nada mais é do que uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos. Certo? O Scrum ele divide o projeto Anjo Amigo, desenvolver aplicativo Anjo Amigo, em pequenos ciclos chamados sprints. Esses sprints podem ter 14 dias, um mês, 7 dias, uma semana e assim por diante. E dentro desse sprint, né, esse período de tempo, a gente vai ter que entregar um determinado conjunto de atividades. Por exemplo, a gente está participando agora de um edital. Então, no edital tem uma série de etapas e dentro de cada etapa um conjunto de entregas a serem realizadas. Então, para cada sprint desse, para cada etapa do edital, a gente vai estar entregando, né, essas atividades. E o Scrum serve para ajudar a gente a gerir isso. Agora a gente vai entrar em umas nomenclaturas um pouco mais complicadas, mas não há segredo algum, é tudo bem tranquilo, eu vou tentar exemplificar o máximo possível. Eu peço que vocês prestem atenção que isso aqui vai ser muito rico para vocês. Então, o primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês do Scrum é que ele é uma equipe. É uma metodologia para você gerenciar um projeto e uma equipe. E dentro dessa equipe existem alguns personagens, algumas pessoas que ocupam algumas posições muito importantes. E a primeira delas é o Product Owner, que nada mais é do que o Genésio. Vamos colocar assim, adaptando para o nosso universo, para a nossa realidade. Que é o cara que define quais são as funcionalidades que o nosso sistema vai ter. Então o Genésio, junto com o Rogério, junto com a equipe dele lá de criativos, de empreendedores, de pessoas, né, que são inovadoras, eles concebem uma aplicação, uma solução para algum problema e definem quais são os conjuntos de funcionalidades que essa aplicação tem que ter para resolver um problema. E ele constrói com isso uma coisa chamada Product Backlog, que nada mais é do que uma bolsa, uma caixa, né, que contém esses requisitos do produto, é a lista das funcionalidades do produto. E ele entrega para a gente, né, fala, olha, é isso, Matheus, o Anjo Amigo vai ter que ter essa e essa e essa funcionalidade, cadastro, comunicação, chat, né, pesquisa de produtos, de leitos, formulário lá, ficha médica e etc. Então, esse é o Product Owner. No nosso universo pode ser o Genésio, no universo de alguma outra equipe pode ser o gestor daquela equipe, a pessoa que faz a interface com o cliente, né? Aquele cara que está na ponta entre o cliente e a empresa, né? E o grupo, a equipe que vai desenvolver. Do lado do Product Owner, do lado do Genésio aí, nós temos quem? Nós temos o Eric, que é o Scrum Master, que é o nosso gerente, que gerencia a equipe de desenvolvimento. Né? Então o Scrum Master pode ser qualquer pessoa na equipe, obviamente. Mas qual que é o papel do Scrum Master? O papel dele é atuar como um facilitador, uma pessoa responsável por remover os obstáculos que existem, né, na frente da equipe para que ela possa executar uma reunião.
Por exemplo, acho que foi ontem, eu estava com dificuldade de implementar uma funcionalidade lá, um slider na plataforma do Himalaio, e eu fiquei um bom tempo trabalhando nisso e não consegui solucionar por completo o problema. Então eu consegui passei para o Eric essa demanda, e ele me auxiliou a encontrar uma solução e remover esse obstáculo para mim conseguir se entregar aquela atividade e prosseguisse para a próxima atividade. Então, basicamente é isso. O Scrum Master nada mais é do que uma espécie de gerente do projeto, né, que também faz parte da equipe, mas que atua como facilitador para que todo mundo possa caminhar e progredir nas suas tarefas. E o nosso terceiro membro aqui da nossa metodologia Scrum nada mais é do que o time. Então o time é composto por todo mundo, pelo desenvolvedor, pelo dev, pelo artista gráfico, pelo pessoal da comunicação, quem quer que seja. Então todo mundo faz parte, né, desse grupo. Mas a gente sabe que as empresas tendem a crescer cada vez mais no número de colaboradores cada vez maior. E o Scrum ele foi feito para gerenciar equipes de 6 a 10 pessoas normalmente, que são equipes pequenas. Hoje nós estamos em torno disso aí, 10 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do momento. Então com isso a gente vai tendo o desmembramento desse grupo principal, esse núcleo principal inicial da startup, para outros núcleos de equipe. Então a gente começa a ter uma equipe de desenvolvimento, que é o Eric que está liderando, uma equipe de negócio que o Genésio está liderando, uma equipe de comunicação que o Marcel está liderando, uma equipe de parcerias que a Rosiane está liderando. Então a gente tem basicamente 4 equipes aqui. Então como que a gente faz para integrar essas 4 equipes de uma maneira, né, que não haja conflito e que fique todo mundo junto no mesmo, né, no mesmo sprint, no mesmo processo ali? A gente utiliza um conceito chamado Scrum of Scrum, que nada mais é do que um time de vários times Scrums, né, vários times desses ágeis, onde cada time vai ter uma pessoa que é o líder desse time. Então o Genésio, né, o Marcel, o Eric vão ficar responsáveis de fazer uma reunião, né, semanal, diária, não sei, eles vão determinar entre eles, para que eles possam alinhar a comunicação entre esses times, que nada mais é do que já tem sido feito. Então o Genésio, né, faz a parte de negócio e comunica para o Eric, que comunica para a equipe de desenvolvedores executar as tarefas. A mesma forma, o Eric e o Genésio comunicam para o Marcel para o que ele deve divulgar na mídia ou não. Da mesma forma, o Genésio chega na Rosiane e fala: Rosiane, nós precisamos de uma parceria X. Então há essa comunicação desses representantes dos times, né? Então a gente vê que tem times diferentes e cada time vai ter um representante para poder fazer essa conexão entre eles, né? Já que a gente vai crescer cada vez mais, né? Eu acredito, espero e tenho certeza disso, que a gente vai ficar um time bem robusto e com cada vez mais núcleos de atuação. Dando prosseguimento, né? Então a gente já entendeu aqui que a gente tem 3 tipos de pessoas, né? Um Product Owner, que vai trazer as demandas de desenvolvimento para a gente, um Scrum Master, que é uma pessoa que vai atuar como um facilitador da execução dessas atividades, e um time que vai desenvolver ali na unha e no dente, na prática, né, essa atividade, desenvolvendo, fazendo uma arte, fazendo uma publicação, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ok? E como que essa galera trabalha? Como que a gente consegue alinhar aquilo que tem que ser desenvolvido daqui até dia 14, que é a nossa deadline, né? Então a gente tem um sprint aí para trabalhar a entrega, né, desse aplicativo. A gente faz uma reunião chamada Sprint Planning Matching. Nada mais é do que uma reunião onde vai todo mundo, o Genésio, o Eric, a equipe, as pessoas que estão interessadas em colaborar, né, com o desenvolvimento desse projeto, a gerência ou o próprio cliente, né, podem participar. Para que nessa reunião seja definida, feitas as perguntas e é definido quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, quais são os recursos, as funcionalidades. Então o Product Owner, como o Genésio, vai dizer: galera, para a gente construir uma solução para esse problema, a gente pode seguir por esse caminho, por essas funcionalidades. Com isso, a gente consegue construir o que a gente chama de Product Backlog, que é essa lista contendo todas as funcionalidades. Então imagina um hambúrguer, né? Então cada
fatia desse hambúrguer é uma funcionalidade. Um pão, um queijo, um alface, um hambúrguer, um tomate, uma outra fatia de pão. O Genésio vai falar sistema de cadastro, sistema de comunicação, sistema de aprendizagem de conteúdo, inteligência artificial, né, divulgação, esse tipo de coisa. E quando a gente define um Product Backlog, a gente não fala só em funcionalidades, a gente fala também quais as possibilidades de suporte, quais são os defeitos possíveis que a gente pode encontrar pelo caminho, quais são as pesquisas necessárias a serem realizadas para que a gente tenha aqui know-how suficiente para desenvolver, né, o desenvolvimento desse produto, qual é a performance esperada da solução ao final do desenvolvimento, quais são os requisitos de negócio, né, que a gente está demandando para essa solução, para que a gente possa sobreviver como negócio, né, economicamente falando, quais são os requisitos técnicos da nossa aplicação para que ela funcione realmente e seja escalável e atenda a todos os nossos possíveis clientes. Então a gente consegue fazer essa reunião, né, com a equipe, que é o que já vem sendo feito, né, nos últimos dias, ao longo desse tempo aqui, e vem se definindo esse Product Backlog, que são os recursos, as funcionalidades da nossa plataforma Anjo Amigo. Com isso, a gente consegue construir uma outra coisa, né? A partir do nosso Product Backlog, né, que é a nossa caixa de funcionalidades, a gente cria uma outra caixa onde a gente vai desmembrar aquelas funcionalidades em tarefas cada vez melhor. Então imagina que o nosso desafio é fazer um hambúrguer. Mas para fazer um hambúrguer, você tem que cortar o pão, você tem que fatiar a salada, você tem que fritar o hambúrguer, fatiar o queijo, cortar a cebola e preparar outra fatia do pão, prensar tudo junto e colocar no saquinho. Então o Sprint Backlog nada mais é do que uma lista de tarefas cada vez menor, em etapas menores, para serem realizadas para atingir aquele objetivo principal, que é construir a plataforma que o nosso, né, o Product Owner, o Genésio, o Eric demandou. Então, no caso, seria lá, fazer um cadastro de usuário, que é uma funcionalidade que está aqui, ó, no Product Backlog. Então, aqui no Sprint Backlog vai ter lá, criar formulário, criar a página, né, o designer da página, criar o banco de dados, as tabelas do banco de dados, e assim por diante. Para diminuir cada vez mais a carga de trabalho em tarefas menores, para que a gente consiga executar cada uma dessas tarefas com mais facilidade, né? E poder monitorar o desenvolvimento dessas atividades de forma individual. E no meio desse turbilhão de coisas que a gente vai estar vivendo, a gente já está vivendo e a gente vai continuar vivendo, que é desenvolver todas essas tarefas, essas plataformas, esses lançamentos, a gente tem um recurso muito importante que a gente já vem utilizando, mas aqui a gente vai dar um nome para ele, que é o Daily Scrum, que nada mais é, gente, do que uma reunião diária. Normalmente ela é executada no período da manhã, certo? Aonde a gente conversa, não é uma reunião de trabalho, onde a gente vai decidir coisas, né? Ah, como que a gente vai fazer a ferramenta e tal, não. É uma reunião onde a gente vai discutir aquilo que tem sido feito, né? O que você fez ontem. Cada membro da reunião vai falar o que você fez ontem, o que você fará hoje, e se existe algum impedimento para você fazer o que você quer fazer hoje e o que você vai fazer amanhã em relação ao projeto. Então hoje eu poderia dizer que ontem eu estava trabalhando no Himalaio, hoje eu estou dando uma capacitação sobre gerenciamento de projeto e amanhã eu pretendo, né, dar continuidades nos trabalhos no Himalaio com a implementação da plataforma, com o aplicativo, alguma coisa assim. E que no momento algum impedimento que eu tenho é a falta de algum recurso, certo? Então esse seria um exemplo. Mas basicamente o Daily Scrum é isso, para a gente se comunicar, permitir com que não haja barreiras, né, de comunicação. Às vezes as pessoas introspectivas têm um pouco mais de dificuldade, mas é importante você adotar essas 3 perguntas para o seu dia a dia, porque vai aumentar e muito o seu senso de responsabilidade para com o projeto, porque você vai saber realmente se você está engajando com o projeto. Vai aumentar e muito a sua produtividade também, porque você vai conseguir ver realmente aquilo que você está fazendo e o que você precisa fazer. Então o Daily Scrum é uma ferramenta que vai ser, não necessariamente diariamente, mas a gente sempre vai estar se perguntando, né, nas nossas reuniões, principalmente nas do começo do dia, né, o que você fez, o que você fará hoje e o que a gente vai fazer, né, no próximo dia, se há algum impedimento. Eu já vou dar uma pausa para perguntas, pessoal, só para finalizar, é bem rapidinho. Outro recurso que a gente tem para gerenciar essas atividades, então a gente tem um sprint lá, né, 14 dias, uma semana, um mês, para entregar um conjunto de atividades. E quando a gente
termina esse sprint, o que que acontece? O que que a gente faz? Normalmente a gente executa o Sprint Review Match, que é uma reunião onde a gente apresenta o que foi feito ao longo do sprint. Normalmente para equipes de desenvolvimento vai ser uma tela, né, um aplicativo de protótipo ou a própria solução finalizada mesmo, alguma coisa mais complexa. Mas é entregar o resultado que você obteve, né, ao longo daquele sprint. Um planejamento de marketing, uma planilha administrativa, um software, alguma coisa assim. Então, terminou o sprint, faz uma reunião para rever o que foi feito no sprint e o que foi entregue, para todo mundo estar alinhado, beleza? Após isso, a gente consegue monitorar, né? Isso aqui é um pouco mais para o gestor, né? Para o Scrum Master, né? Para o pessoal que vai gerir um pouco mais. A gente tem o Release Burn Down, é um nome bem diferente, mas ele é bem simples a ideia dele. É um gráfico que a gente utiliza para monitorar o desempenho da nossa produção. Então a gente tem um gráfico onde no eixo X a gente vai ter o número de sprints. Imagina que a gente tem lá 10, 20, 30 sprints, semanas lá de trabalho, ok? E no eixo Y a gente vai ter o número de tarefas que a gente vai estar executando ao longo dessas semanas. Então a gente começa lá com 600, 500 tarefas, 100, não sei, são as tarefas originais. Ao longo das semanas, a tendência é que essas tarefas diminuam até zerar no último sprint. Mas há tarefas adicionais que podem surgir ao longo do desenvolvimento do projeto, que são essas daqui que estão em vermelho e negativo, certo? Então, conforme o projeto foi desenvolvendo, que a gente conheceu mais o cliente, que a gente entendeu mais do nosso serviço, da nossa plataforma, a gente vai adicionando novas funcionalidades até chegar a um ponto que a gente realmente vai zerar esse conjunto de entregas. Mas o ideal é que a gente consiga, né, ter esse número negativo aqui o menor possível, que a gente consiga antes planejar as atividades, as tarefas e entregar elas aqui sem realmente que tenha muita coisa negativa, ok? E para finalizar essa parte do Scrum, né, quando você termina, né, tudo isso, quando a gente entrega o projeto, quando a gente terminar a nossa plataforma e botar ela lá para rodar nas lojas, a gente vai fazer o sprint retrospectivo, que é basicamente uma reunião onde nós vamos nos alinhar e perguntarmos o que foi feito, o que nós fizemos. Nós desenvolvemos, mobilizamos pessoas, criamos embaixadores, né, fizemos lives, resolvemos o problema da vida das pessoas, ajudamos o idoso, mobilizamos o comércio, conectamos soluções. O que foi feito, né? O que deu errado ao longo desse caminho? O que a gente não conseguiu realizar? Né? O que falhou? O que ficou a fazer que não deu tempo de fazer? E o que nós podemos fazer para melhorar no próximo sprint ou na nossa próxima plataforma? Né? O que a gente aprendeu desse processo até agora. Então, basicamente, pessoal, o que nós vimos aqui do Trello, do Scrum, é isso, que o Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos, principalmente de software, mas outros também, onde nós temos um Product Owner que vai trazer para a gente as funcionalidades ou os requisitos, né? O Genésio falou muito de requisitos lá na reunião anterior que a gente estava, né? Os requisitos que a gente vai ter que desenvolver para construir esse negócio, esse sistema, essa plataforma. A gente vai ter uma pessoa que vai facilitar o nosso trabalho, que vai fazer essa mediação, vai ajudar a remover obstáculos, que é o nosso Scrum Master. A gente vai ter um time, né, de pessoas engajadas, seguindo esse conjunto de requisitos e trabalhando, né, fielmente para entregar isso. A gente pode ter várias equipes, né, trabalhando entre elas e se comunicando através ali de pessoas que vão ser responsáveis por integrar a comunicação dessa equipe. E a gente tem uma reunião de alinhamento inicial, onde a gente define o que vai ser feito, a gente constrói um Product Backlog, que é a nossa caixa contendo as nossas funcionalidades desejadas para o produto, certo? A gente constrói um Sprint Backlog, que é uma outra caixa que vai ter a listas de tarefas para a gente construir as funcionalidades desejadas para o produto. Então aqui no Product Backlog, as funcionalidades. No Sprint Backlog é a lista de tarefas para construir aquelas funcionalidades. A gente tem um Daily Scrum, que é uma ferramenta para auxiliar na comunicação da equipe, para a gente entender o que cada um está fazendo, o que cada um fez, e se há alguma coisa que a gente pode colaborar para ajudar o outro a alcançar os objetivos do projeto. A gente tem uma reunião, que é o Sprint Review Meet, para a gente entender o que foi feito, né, o que foi entregue ao final do sprint, daquele período.
né, a gente vê as entregas, né, na prática, a tela, o relatório, o planejamento, a arte da rede social. E a gente tem uma outra ferramenta que funciona como um gráfico para analisar os dados, né, das nossas atividades ao longo do tempo, para ver se a gente está tendo um bom nível de desempenho ou não. Com isso, a gente chega aí, né, finalmente de novo, a nossa retrospectiva, que é um momento que a gente analisa tudo isso que a gente fez para poder buscar entender o que foi feito bem feito, o que deu errado e o que pode melhorar no próximo sprint. Bem, pessoal, esse é o Scrum de uma maneira bem sucinta, bem prática, para que vocês possam entender. E caso vocês tenham uma dúvida, fale agora ou a gente fala depois da live. Acho que pode prosseguir aí. Muito bom, Matheus. Parabéns aí, show de bola. Legal, gostou, Rogério? Tá alinhado? É melhor do que um vídeo que tem no YouTube que é Scrum em 10 minutos. Você tá, Esquece o YouTube, tá rapaz. Aqui é nós, aqui é a equipe dos sonhos. Você tá ganhando dele, hein? Show de bola. Mas, obviamente, pessoal, isso aqui não necessariamente vai ser seguido à risca, a gente pode adaptar isso para a nossa realidade, mas a gente tem que seguir esses moldes. Esses são os princípios básicos da metodologia para a gente poder alinhar e trabalhar junto de maneira ágil, certo? Então a gente conheceu duas metodologias. O Kanban para priorizar tarefas, o Scrum para gerenciar a equipe e o projeto, certo? Então a gente vai juntar o Scrum e o Kanban. Você gerencia a equipe, o projeto e prioriza as atividades a serem entregues daquele projeto pelaquela equipe, ok? Como que a gente faz isso, Matheus, se a gente está trabalhando tudo home office, né? Agora o coronavírus, todo mundo em casa, aquela coisa toda. A gente busca por uma solução digital que possa permitir que a gente se integre, esteja conectado a todo momento, né? De forma online e acessível. Então a gente utiliza o Trello. O Trello, para quem não conhece ainda, é uma ferramenta que permite você gerenciar equipes, projetos e tarefas, seguindo esses moldes do Scrum e do Kanban. Então no Trello você vai ter a possibilidade, né, de uma maneira bem divertida, com um layout bem agradável lá. Deixa eu ver aqui. De uma maneira bem agradável lá, de gerenciar esses projetos. Então, o que que tem no Trello? A gente vai ver ele no final, eu vou mostrar aqui um quadro do Trello para vocês, como que é na prática, eu vou compartilhar esse quadro no Trello também, para vocês, né, participarem e tudo mais, ou copiarem para algum outro projeto pessoal de vocês. Então, no Trello, a gente tem quadros, que a gente falou lá, o Kanban, ele é um quadro que possui listas, e dentro dessas listas possui cartões, que são tarefas, ou ações a serem executadas, ou ideias. Oi? Alguém perguntou aí? Não, né? Foi. Beleza, dá continuidade aqui. Então esse quadro vai estar lá disponível para gente. Você vai poder criar ilimitados quadros no Trello. O quadro basicamente é isso. É uma tela azul lá que você vai ter listas e dentro dessas listas você vai ter atividades. Você vai poder criar os cards, colocar uma imagem nele e tudo mais. Mas a gente vai ver lá na prática melhor. Dentro do quadro vai ter as listas que possuem os cartões, ok? Bem lógico isso, bem simples. E as listas são essas. Você pode nomear essas listas como no Kanban. Recursos, né, a fazer, fazendo, feito, com impedimento, entregue, planos futuros e assim por diante. Você cria várias listas, né, conforme a necessidade e o acordado entre a equipe. E dentro da lista vai o cartão, que é a unidade básica, a unidade fundamental do quadro do Trello e do Kanban, né, que é onde a gente vai representar tarefas e ideias, né, a serem implementadas. Então, esse é o cartãozinho basicamente, né, visualizado, minimizado. Quando você clica nele, lá no Trello, ele exibe esse card maior. Então, nesse cartão, ele possui um nome, ele possui membros atrelados a ele, etiquetas de nível de prioridades, checklists de atividades que vão ser executadas, né? Um checklist para executar a operação aqui, molho maravilhoso. Então, para fazer um molho maravilhoso, você tem que seguir esse checklist aqui. Para desenvolver uma página web, você vai ter que seguir um checklist aqui. E vai poder anexar arquivos, como arquivos do Google Drive, imagens, planilhas, para que as outras pessoas da equipe possam ter acesso de forma compartilhada a todo momento.
E além disso, aqui não está mostrando, mas lá embaixo do cartão fica registrado todas as alterações que foi feita naquele card. Então a gente tem um histórico daquilo que foi realizado, né, pela equipe em relação àquela tarefa. E a gente tem basicamente também aqui um último recurso, que é esse menu aqui do lado direito, certo? Que apresenta algumas funcionalidades, como ver quem está na equipe, convidar outras pessoas, pesquisar pelos cartões, adicionar alguns plugins lá como calendário, Google Drive e etc. Aí, para finalizar, é isso. Esse é o Trello, a gente vai conhecer ele aqui na prática. Eu sei que eu falei muita coisa, mas eu quero deixar uma última mensagem para vocês. O Kanban, o Trello e o Scrum vai ser algo cada vez mais do dia a dia de todo mundo. É uma metodologia, são recursos que vão se tornar cada vez mais populares, tanto nos pequenos negócios quanto nos grandes negócios. E a grande pergunta que o pessoal sempre faz: como aprender a ser ágil? Como ser ágil? Então só existe uma única resposta: prática, prática, prática. Então a gente tem que praticar muito aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, para que a gente consiga ser ágil cada vez mais. Mas nós podemos nos empoderar de metodologias e ferramentas para tornar o nosso trabalho mais ágil. Então, com isso, a gente consegue utilizar. Eu não vou fazer o processo de cadastro aqui do Trello, que eu acredito que vocês podem acessar, pesquisar aí no Google, trello.com, que já vai aparecer, e o cadastro é bem simples. Mas mostrando como um quadro no Trello já um pouco mais organizado, que a gente iniciou a organização aqui para a equipe de desenvolvimento. Então, o ideal vai ser que a equipe de desenvolvimento do Eric possua um quadro desse, né? A equipe de negócio do Genésio vai ter o seu próprio quadro, onde eles vão armazenar as suas informações e as suas atividades referentes às atividades de negócio. Porque não faz sentido a gente misturar as duas coisas, né? Até por questão de segurança da informação também, né? Para ninguém estar mexendo no que é do outro e acabar confundindo alguma coisa. E assim por diante. Né? O Marcel, lá, quando ele tiver com a sua equipe de comunicação mais avançada, com mais pessoas, ele vai ter o quadro dele. A Rosiana, se ela quiser, né, gerenciar a sua equipe de colaboradores aí, de parceiros, né? Sua equipe de parceiros, ela pode criar um quadro colaborativo no Trello com esses parceiros para alinhar isso. Então a gente vê aqui no quadro do Trello aquelas listas que a gente falou antes, contendo aqui as nossas etiquetas, que são cartões que possuem esse recurso de etiqueta que pode ser personalizado. A gente pode criar uma nova etiqueta de uma nova cor, dar um nome para ela, né? E assim por diante. Mas basicamente a gente tem aqui, né, o finalizado, normal, importante sem prazo, importante com prazo, urgente, extra e com pendência, né, que é algo que tem algum impedimento, alguma pendência a ser resolvida. Então a gente usa essas etiquetas para priorizar as nossas atividades. É só retirar essa daqui. Então essa aqui é uma atividade normal. E aqui a gente deixa como referência para a equipe. Seguindo, a gente tem uma lista normalmente no nosso quadro com as informações do projeto. Apresentação do quadro, projeto. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que o Genésio mandou para todo mundo, né? Então aqui, ó, o Anjo Amigo, não sei o que, falando do projeto. Mas poderia ser um project blueprint mais detalhado, né? Um projeto escrito mais detalhado, uma apresentação de pitch. Vim aqui para ser as informações básicas do projeto, as informações descritivas, né? Então a gente anexa isso aqui, ó, ou no link aqui pelo seu próprio computador, pelo Google Drive, pelo Dropbox, pelo OneDrive, ou por um link mesmo. Clique, arrasta, joga aqui, vai ficar disponível para todo mundo. E dentro dessa lista do projeto, com informações do projeto, a gente consegue estabelecer objetivos dentro da descrição do card. Né? Então a gente tem o objetivo de desenvolver e implantar a plataforma Anjo Amigo. Quais são as metas desse desenvolvimento? É fazer a modelagem das ideias, é desenvolver a plataforma, implantar ela, fazer as integrações, implantá-las com os colaboradores, fazer o monitoramento e avaliação. Então, o gestor do quadro, né, o líder da equipe, pode vir aqui estabelecer junto com a sua equipe quais são as metas e os objetivos a serem alcançados no projeto. Uma outra lista muito importante do quadro do Trello, que eu recomendo sempre ter e eu acho muito útil, é a lista de recursos. Quais são os recursos disponíveis para a equipe poder trabalhar? Então aqui você pode elencar e anexar
os recursos que você possui disponível, como ferramentas como o Google Drive, uma pasta compartilhada no Google Drive, ferramentas de editores de imagem, editor de código, o WordPress, alguma extensão, um código, recurso material mesmo, físico, ó, identifica que, olha, nós temos computadores, nós temos uma sala, todo o recurso que vai estar disponível para a equipe poder trabalhar dentro do desenvolvimento desse projeto, certo? Dando continuidade, após os recursos, normalmente eu insiro aqui, né, eu recomendo a inserção dessa lista que contém aquelas regras que a gente já viu do Scrum, que é a metodologia adotada para o gerenciamento de projeto. Existem inúmeras metodologias, a adotada nesse caso é o Scrum, mas poderia ser uma ou outra aqui, você, né, colocaria a descrição, né, que nem eu fiz aqui, o que é o Scrum, a descrição dela, né, como que funciona cada parte, você vai adicionando ali a descrição de cada um para as pessoas que adentrarem o quadro poder ler e se ater às regras, às metodologias de trabalho da equipe. Aí aqui vai vir uma parte que o Genésio vai gostar muito, que é o documento de negócio. Então, quando a gente recebe uma demanda de desenvolvimento de software, normalmente a gente recebe análise de requisitos, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje em dia, né, os métodos de engenharia de software vêm mudando bastante. Então hoje a gente conhece mais aí as modelagens de ideia, né? As ferramentas iterativas, os canvas como persona, mapa de empatia, proposta de valor, business model canvas, project canvas, process canvas, análise de concorrente, análise de ambiente, apresentação de pitch e etc. Que são os documentos que modelam a ideia e o negócio a ser desenvolvido. Então é muito importante trazer, depois que a equipe lá do Genésio, que está lá em um outro quadro trabalhando também, desenvolver esse tipo de documento, compartilhar com a nossa equipe, para que a partir dela nós tenhamos entendimento do domínio de negócio, como a gente chama na engenharia de software, o domínio de negócio, que é a atividade que é a ser feita pelo aquele negócio, para que a gente possa realmente desenvolver aqui as funcionalidades, caso a gente tenha uma dúvida. Olha, mas quem que é o cliente? A gente pode olhar aqui na lista de documentos do negócio quem são as personas do nosso negócio. Qual que é a proposta de valor que a gente vai entregar? Vai ter um cartão aqui com a proposta de valor. Qual que é o modelo de negócio? Um modelo de negócio anexado aqui. Então aqui, como eu tinha só esse documento, que é o pitch do Anjo Amigo, eu anexei ele aqui. Então se eu tenho alguma dúvida sobre o que é o Anjo Amigo, eu posso acessar o pitch, vir aqui ler, ver a solução, ó, aqui as pessoas, tudo mais, as fases, entender, sanar a minha dúvida, sem ter a necessidade de estar chamando o Genésio ou o Eric a todo momento, porque eles já compartilharam essa informação e ela está armazenada aqui no Trello, né, de maneira bem acessível. Só vou mudar aqui para um outro quadro, que eu vou mostrar depois. Não é esse aqui não. Vamos voltar. Dando continuidade. Então a gente tem o nosso time, a gente pode colocar aqui a lista de pessoas e colaboradores do nosso time, né? Aqui eu coloquei alguns que eu conhecia no momento, mas a gente pode inserir os outros. E o interessante desse quadro do time é que nem o Genésio falou. O Genésio está trabalhando aí na submissão dos editais. E muitas vezes quando você vai submeter edital, você sempre precisa de documento da equipe, você precisa de uma descrição da responsabilidade de cada um, você precisa de um vídeo de pitch, de apresentação de cada pessoa, você precisa de um currículo, uma série de informações que o Genésio não necessita ficar solicitando para todo mundo toda vez que ele vai fazer um edital. Então cada um pode preencher as suas informações básicas dentro desse quadro, como o Matheus vinha aqui colocar a descrição dele, anexar uma cópia do documento, anexar um currículo, uma foto, um vídeo de apresentação de 1 minuto, alguma coisa nesse sentido para otimizar o trabalho e as informações da equipe estarem disponíveis e para que a gente possa conhecer qual é o domínio de habilidade do nosso colaborador que está do nosso lado. Dando continuidade aqui, pessoal, e já quase finalizando, vai ser bem rápido agora, a gente já viu aqui que a gente possui lá um Product Backlog, certo? Então a gente criou lá, né, na reunião, a gente fez uma reunião de alinhamento e definiu lá junto com a equipe, com o Genésio, quais são as funcionalidades a serem desenvolvidas pelo nosso projeto. Então é a plataforma Anjo Amigo, né? Anjo Amigo, que precisa de um sistema de cadastro. Então, sistema de cadastro de usuários, ok? Aqui, prosseguindo, cadastro de sistema de login,
dashboard de visualização de perfil e assim por diante, um conjunto de funcionalidades. E dentro desse card a gente pode colocar uma descrição detalhada desse cadastro, como ele vai funcionar, qual é o fluxo de trabalho dele. Além disso, nós podemos indicar um checklist do que vai conter no nosso cadastro. Então a gente pode criar aqui um checklist e chamar ele de campos do formulário, ok? E definir itens para o campus do formulário, como nome, CPF, endereço e assim por diante. Esse checklist poderia ser, por exemplo, uma planilha financeira que conteria outros campos, como tabela, planilha, dados, não sei o que, relatório, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode personalizar esses campos de maneira que elas sirvam, né, essa funcionalidade esteja o mais detalhado possível para que a gente entenda. E a gente pode marcar aqui um membro responsável, né, por isso, o Matheus, né, o Genésio, ou qualquer outra pessoa, o Gabriel, o Eric. E o mais importante de tudo, que é um recurso que eu gosto muito, que é a data de entrega. Então a gente tem uma data de entrega aí, ó, para o dia 14. Então a gente pode vir aqui, definir a data de entrega da atividade, colocar um lembrete, que o Trello vai estar enviando uma notificação para a gente, tanto aqui no sistema quanto no aplicativo de celular, se você tiver ele no celular, notificando que você tem que fazer essa entrega. Então, quando for executado, eu clico aqui, ó, executei, foi entregue na data de entrega. Está concluído. Se eu não entregar essa atividade aqui nesse dia, ele vai falar aqui que não foi entregue e vai ficar vermelho, beleza? Então, eu consigo monitorar das atividades aqui o que está sendo entregue ou não, dentro do prazo ou não. E se vocês estiverem reparados... Oi, Genésio. Só para não ficar mentalizado de forma errada, a data de entrega é dia 8, tá? Isso, desculpa. Desculpa. Porque a gente tem 7 dias para submeter para o Ministério Público conseguir fazer com que o app fique na loja, isso. Eu tô só exemplificando aqui, tá, pessoal? O lançamento é dia 14 de abril mesmo. Isso. Eu só tô exemplificando, né? Aqui a gente vai refazer todas essas atividades, né? Quem vai fazer isso aqui vai ser o Eric, que vai definir pra gente, junto com você aí, o pessoal criativo. Mas só pra gente entender que essa atividade aqui pode ser personalizada, ok, galera? Então, quando a gente definir o nosso Product Backlog, cadastro de usuário, a gente vai poder desmembrar esse cadastro de usuário em atividades menores, como a página web, o front-end, né? Então, desenvolver a página web, desenvolver o banco de dados. E como que a gente... Oi. Cara, só para até se é uma boa prática para todo mundo, tá? Tá. Para tarefas mais macro, né, coisas que a gente ainda não tem muita definição, como o Matheus aí mostrou, sistema de tal coisa, área, formulário de tal coisa, a gente coloca como substantivos. Para coisas mais diretas, tarefas mais diretas, a minha sugestão, daí eu já apliquei isso em muitos projetos, até para nível de visualização ficar melhor, a gente coloca em verbos. Então, show. Pegar tal coisa, desenvolver tal coisa, entregar tal coisa, montar a apresentação sobre tal coisa. Por quê? A ideia da gente é que a gente consiga, dentro do Kanban, a gente consiga visualizar todas as tarefas que nos compete e que compete às pessoas que a gente tem alguma interação. Então, se a gente consegue deixar dessas boas práticas algo que é muito complexo, que a gente chama de uma entidade, algo que envolve mais de uma tarefa, um checklist, por exemplo, como o Matheus mostrou, a gente pode colocar um substantivo, sistema de cadastro de tal coisa. Lá dentro tem uma porrada de tela, tem um monte de coisa para fazer. Não, é algo mais específico, algo mais pontual, algo que eu já tenho certeza qual é a ação que eu tenho que fazer. Então a gente transforma isso em verbo. Tá? Quanto mais a gente conseguir transformar isso, melhor a gente consegue quantificar e mais a gente consegue ver a nível de produtividade, quem é que está precisando mais ajuda ou não, se o prazo foi cumprido ou não, assim por diante. Então, quanto mais a gente deixar dividido, mastigadinho dentro do nosso Kanban, mais a gente consegue definir e se organizar melhor a nível de negócio. Tá bom? Show de bola. Muito obrigado, Gabriel. Isso é uma observação essencial. Então, vamos seguir essas boas práticas que o Gabriel falou, vamos adotar isso no nosso dia a dia.
Então, como eu estava falando aqui, depois que a gente define lá o nosso Product Backlog, né, com as funcionalidades, e define o nosso sprint de desenvolvimento, que são as tarefas a serem executadas, aquilo que vai ser desenvolvido na prática, né, a gente consegue mover esses cartões, vou avançar aqui um pouco a tela, mover esses cartões entre os outros cartões lá do Kanban que a gente já tinha conhecido anteriormente. Então a gente sabe que temos esse conjunto de atividades, como desenvolver a página web, desenvolver o banco de dados. Então eu vou chegar aqui e vou mover para cá. E vou anexar aqui que eu, o Matheus, o Spartales aqui no caso, estou desenvolvendo essa atividade, certo? E a partir desse momento eu vou estar seguindo esse cartão. Toda atividade que for alterada, propriedade alterada nesse cartão, vai chegar de notificação para mim. Qualquer pessoa pode seguir esse cartão aqui também, nesse botão, e vai chegar as notificações para você. E o interessante de que ao longo do desenvolvimento dessa tarefa, que eu for anexando, for criando checklist, criando descrições, né, ou até comentários aqui para a gente comentar e conversar sobre essa atividade junto em equipe, é o registro, a documentação do que está sendo feito. Então aqui você já pode ver que 3 minutos atrás o Spartales adicionou esse cartão. Há segundos atrás ele moveu o cartão. Há segundos atrás ele entrou nesse cartão. Então a gente consegue monitorar, né, e verificar o que está sendo feito em relação àquela atividade e por quem está sendo feito, para a gente poder medir o nosso nível de produtividade e, como o Gabriel falou, verificar quem está precisando de mais ajuda, quem está tendo uma dificuldade em alguma coisa, né, ou quem está um pouco mais ocioso que pode se dedicar a alguma outra coisa, ok? Então, depois que a gente está fazendo essa atividade, eu fiz lá a atividade, só que aí eu cheguei em um ponto que eu não consegui resolver lá o formulário, né, a página web criou algum erro lá e eu não sei o que fazer. Então eu posso clicar e arrastar essa atividade para a página de impedimento, certo? E eu vou indicar aqui o meu supervisor, o meu gestor, que é o Eric. O Eric é o meu Scrum Master, né? Então ele é o cara que está à frente de mim, que me lidera nesse momento. Então eu marco o Eric aqui no quadro para ele saber que essa atividade está com impedimento e eu preciso de ajuda para resolver esse problema. Então eu posso vir aqui no comentário e marcar o Eric. Eu coloco aqui arroba, o nome dele aqui no Trello, o Eric fala: Eric, socorro! Entendeu? E publico. Posso anexar alguma coisa no comentário também. O Eric vai receber a notificação e vai vir aqui responder e vai conversar comigo pelo Trello, sem a necessidade, muitas vezes, da gente fazer uma call naquele momento. Então vai ser no momento da disponibilidade de cada um. E aí a gente cria esse canal de comunicação. Oi? Já recebi aqui. Já recebeu ali, certo? Então, o Eric vai estar acompanhando também ali. O Eric foi lá e resolveu a atividade, beleza? Então ele vai retornar a atividade aqui para o Sprint Backlog de desenvolvimento, vai desmarcar ele e vai deixar o Matheus ali marcado porque o Matheus estava naquela atividade. Aí eu vou acessar o Trello de novo e vou ver que já saiu do impedimento. O Eric foi lá e me respondeu, beleza? Falou: Matheus, a solução é essa, e deixou o link para mim lá da solução. Fui lá e vi. Eu falei: beleza, a solução está aqui, eu vou voltar a fazer a atividade. Aí eu vou terminar a atividade, lá entreguei, lá fiz tudo que tinha que fazer da página web e vou mandar a minha atividade para a lista de aprovação. E novamente eu posso chamar aqui o Eric, certo? E até mais algum outro membro, como o Genésio, que foi o cara lá que fez a demanda, né, da solução, para ele dar um feedback aqui pra gente, beleza? Se ele tivesse aqui, não tá cadastrado, mas marcar aqui e deixar essa atividade para aprovação. O Eric vai avaliar, falar: olha, Matheus, a página web, ele vai acessar o link aqui, ver a página web, tá legal, tá 10, pode entregar. Ele vai clicar e arrastar aqui, tá entregue, tá aprovado. Se não, o Eric vai falar: Matheus, vai fazer um comentário aqui: Matheus, melhora isso, que tá faltando aquilo. E vai voltar aqui para desenvolvimento, para o Sprint Backlog de desenvolvimento. E eu vou ver o comentário do Eric, vou voltar a fazer, até chegar um ponto que ele vai aprovar essa atividade e ela vai ser entregue. Beleza? Então, com isso, a gente vai concluindo todas as atividades necessárias para alcançar as funcionalidades do nosso Product Backlog. Ok? Então, essa é a primeira... Oi. Só sobre essa coisa de finalizar as tarefas, de entregar para aprovação,
a gente tem que se lembrar também que dentro do nosso envio, né, pessoal, imagina assim, Genésio chegou e delegou algo para mim, certo? Ou no caso era desenvolvimento teórico. Então a gente chegou e delegou um desenvolvimento para mim que o prazo é para o dia 8. Então eu sei que eu não posso entregar no dia 8, né, gente? Eu sei que é uma prática meio óbvia que eu estou falando, mas já que existe ainda o tempo para a pessoa que vai receber entrega validar, então a gente sempre sugere que qualquer tarefa, a mais simplória possível que seja, a mais direta possível que seja, mas que precisa ser validada, seja colocada nessa fase de aprovação e dê tempo para ser aprovado. Então, quando a gente for desenvolver alguma coisa, sempre considere um tempo para quem vai analisar. Exato. Analisar. Show de bola. Então isso é Entendeu? importante a gente definir um tempo para aprovação também. Então aí os gestores, os líderes das equipes, né, estar atento, né, a essa lista de aprovação e sempre estar verificando, acompanhando tanto as atividades com impedimento quanto com aprovação. Então a gente conseguiu concluir aqui todas as entregas do nosso sprint de desenvolvimento. Mas o nosso sistema não é só cadastro de usuário, perfil, chat, essas coisas. Ela também exige de implantação com outros, com integração de outros sistemas, como o da rede pública de atendimento, né, ao idoso, com profissionais da área de saúde e etc. Lançamento nas plataformas digitais e etc. Que vão exigir de outras atividades que não estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento, mas elas estão atreladas à implantação, como a implantação do sistema nas plataformas, nas lojas virtuais, ou a implantação no SUS, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai passar para esse outro momento de implantação e vai seguir as tarefas da mesma forma. Tá. E depois dessa parte de implantação, a gente entra no Sprint Backlog de avaliação e divulgação. Então a gente desenvolveu a plataforma, entregou as funcionalidades, implantou a plataforma junto com os usuários e com os parceiros, com as plataformas integradas. A gente vai para fazer a avaliação do serviço desenvolvido, do sistema que está em funcionamento, e podemos fazer o monitoramento e a divulgação dos resultados. Mas esses resultados não são divulgar os resultados para mídia, esse tipo de coisa. É divulgação dos nossos resultados internos para nós mesmos. Ao final de todo esse trabalho aqui, ó, a gente vai chegar na nossa reunião final lá, na nossa retrospectiva dos nossos sprints, e vamos falar quais foram os resultados obtidos, quais foram os erros, os acertos, o que ficou faltando e o que a gente pode fazer de melhor. E a gente adiciona isso nos nossos planos futuros, e isso fica tudo documentado para a gente poder, né, prosseguir para um novo quadro, né, criar um novo quadro, encerra esse quadro desse projeto e vai para outro projeto. Então, pessoal, esse é o fluxo de trabalho, de desenvolvimento, né, de um software ou de algum determinado projeto, utilizando o sistema de priorização de atividades Kanban, junto com a metodologia de gerenciamento de projetos e equipes Scrum, dentro da ferramenta, né, de quadros e listas e tarefas aqui, Trello. Para finalizar e encerrar e deixar aberto para perguntas e respostas e até, quem sabe, a gente já encerrar a nossa live, né, que por causa devido ao horário, eu vou mostrar aqui um quadro que eu desenvolvi ao longo de um programa de aceleração chamado Ideação, que foi um programa de aceleração do Parque Tecnológico e realizado aqui no Mato Grosso. Então, lá a gente tinha uma filosofia, né, que é o Dragon Dreamer. A gente tinha lá o programa de aceleração, que era o projeto, né, o programa com o que era o programa, o regulamento, o cronograma do programa, tudo aquilo que necessitava para executar aquele projeto que era participar do próprio programa em si. O nosso sistema de etiquetas, a gente não criou níveis de prioridade, mas a gente criou tipos de tarefa, palestra, oficina, consultoria, demo day, reunião com agentes do governo. Lá a gente elencou uma lista muito interessante, um pouco diferente da que a gente viu inicialmente, que é a lista de mentores e inspiradores, consultores. Então a gente tinha o Genésio, o Heraldo, a Dani, o Irapuã, né, o Carlos Wolff, tudo nos mentorando e assessorando nesse projeto. Aqui a gente tinha o nosso time, eu, o Giovanni, o Valdemar, né, trabalhando aqui dentro desse projeto. E esse projeto, ele foi dividido em listas, né, os sprints foram semanas. Então cada semana a gente tinha um conjunto de entregas daquele calendário do programa de aceleração. Então, cada verdinho desse daqui, ó, é uma entrega que foi realizada positivamente.
né? Então aqui foi uma palestra que foi acompanhada, tá aqui o material apresentado na palestra que eu acompanhei e documentei para o restante da equipe. Teve oficina, então teve uma oficina que ocorreu e foi documentado aqui também o que ocorreu na oficina, né? Aqui mais uma oficina, checklist, não sei o que e tal. E se a gente avançar um pouco o card na nossa linha do tempo, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, tudo maravilhoso, dando certo. Sexta semana, sétima semana, boom! Na sétima semana a equipe estava indisponível. Eu tive problemas pessoais, o Giovanni tinha demandas da universidade, o Valdemar tinha demandas de um outro trabalho, e a gente não conseguiu entregar algumas atividades solicitadas na sétima semana. E isso está aqui registrado até hoje, porque não foi entregue, não foi marcado como concluído, certo? Essa oficina, essa mentoria online, a mentoria presencial, né? Essa oficina aqui de métodos ágeis também, etc. Na oitava semana, da mesma maneira, falhamos, olha aqui, ó, escrevi aqui, falhamos, sem medo, sem vergonha. Falhamos aqui, ó, essas 2 semanas. Mas, nas semanas posteriores, a gente conseguiu se recuperar um pouco e voltamos e conseguimos ter mais algumas entregas. Executamos. O Giovanni, né, na verdade, ele conseguiu, né, se dispor um pouco mais, foi lá, conseguiu realizar, mas ele não conseguiu entregar tudo, né, participar de tudo. Então, falhamos novamente. E no final, a gente chegou aqui para uma semana de submissão de eventos, onde a única atividade era essa daqui eram cards com oportunidades também que a gente podia submeter, alguns editais, que nem o Genésio tá buscando aí, que era a semana de submissão para eventos. E a gente também falhou aqui nessa semana. Chegando ali nas últimas 2 semanas, que era a reunião com a gente de aceleração, e no final foi lá, né, algumas atividades que a gente fez. A gente falhou na oficina, na palestra de abertura de empresa, a gente não foi, é uma palestra? A gente não foi na palestra, a gente foi no pitch trainee, fomos para a palestra nacional e fomos para o Demo Day, que era para a apresentação final dos projetos, a gente conseguiu entregar. Então, ao longo desse projeto, a gente conseguiu documentar, tanto organizar o projeto ao longo do desenvolvimento, mas documentar para posteriormente a gente conseguir fazer uma análise, olha lá, os mesmos campos, fazer uma análise daquilo que foi realizado com sucesso ou não, o que a gente pode melhorar ou não. E se caso eu chegasse no final desse programa de aceleração e falasse assim, eu quero um investidor para o meu projeto, eu quero apresentar tudo aquilo, ou pelo menos em parte aquilo que já foi desenvolvido pelo meu projeto, eu consigo mostrar para ele de uma forma bem dinâmica e clara, né, numa sequência de sprints em listas com cartões e documentos anexados com o que foi feito e o que não foi feito, por quem foi feito, quando, como e para quê. Então, basicamente, é isso que eu quero passar para vocês. Tanto o Scrum, quanto o Trello, quanto o Kanban são ferramentas que vocês têm que usar para a vida de vocês, para vocês se tornarem ágeis, tanto no projeto profissional, quanto no projeto pessoal, por exemplo, organizar o seu próprio casamento, sua festa de família, como desenvolver um software, ou como você realizar o seu sonho, ou como você gerir a sua equipe. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando o link de um quadro desse modelo já semi-preenchido com esses campos, com essas listas já desenvolvidas, né, para vocês poderem copiar e utilizar no projeto pessoal de vocês. E o líder de cada uma das equipes, né, a gente tem equipe de tecnologia, equipe de negócio, comunicação e parcerias, né, vai ficar responsável por estar criando e gerindo o seu próprio quadro, né, adicionando essas pessoas e documentando as suas atividades por ali e fazer esse monitoramento, esse acompanhamento e posteriormente, né, essa comunicação entre as equipes. Bem, eu vou passar aí a fala para vocês, né, só deixar aqui meu agradecimento, perguntas, meu contato, estou à disposição, se alguém quiser complementar com algo a mais, fique à vontade, muito obrigado. Matheus, palmas para você, Matheus. Muito bom a apresentação. Parabéns, cara. Muito bom. Muito bom, objetivo, direto. Show, Matheus.